Oi, 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 pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alessandro Combinato. O tema selecionado para essa aula de hoje será o governo Dutra, de 1945 até 1950. Nesse contexto de aula, a gente vai tentar entender a Constituição, né, que ocorreu no governo Dutra no ano de 46, a redemocratização do Brasil, que foi o período pós a ditadura varguista, que a gente teve a denominada polaca, de 37 a 45, e o objetivo dessa o objetivo dessa aula é tentar compreender o aspecto e o contexto histórico daquele período, tá? O material aqui, os slides que eu estou utilizando é da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Paraná. Tema aí, um conteúdo que eu acabei selecionando do terceiro anos e dos nonos anos, né? Um tema que pode cair aí numa prova de paz, numa prova de vestibular ou até mesmo em concursos públicos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Começando a nossa aula de hoje, tá? A democracia é um regime em que os cidadãos podem manter e ampliar os seus direitos. Para a maioria dos historiadores atuais, de 45 a 64, o Brasil viveu uma experiência democrática. Esse período foi marcado pela vigência do populismo, ao olhar para a história do Brasil. Nesse contexto histórico aqui, de 45 até 64, nós vamos viver a era na influência principalmente do Vargas, né? Que seria a origem do populismo político no Brasil, mais ocasionado na figura do Vargas, né? O Vargas ele era um cara, um estaticista, um nacionalista, que defendia as nossas empresas, mas ao mesmo tempo tentava agradar a burguesia, a elite brasileira. O Vargas ele era assim, para muitos um revolucionário, um nacionalista, e para outros, né, um, um cara de esquerda que não tinha assim os ideais do liberalismo econômico, né? E dando sequência, né, as características desse próximo slide, trabalha-se a característica do populismo, né? Para o populismo, para o cara ser populista, ele tem que ter uma liderança carismática, ter relações diretas, a não institucionalizada com as massas, discurso em prol da união nacional, defesa da ideia de conciliação das classes sociais numa suposta união nacional e fragilidade do sistema partidário, nacionalismo econômico e relações clientelismo com os seus apoiadores. Então, esses são alguns princípios básicos dos ideais do populismo que surge no Brasil, principalmente na figura do Vargas. Beleza? No ano de 1945, esse outro slide ele trabalha a pluralidade partidária. Com a redemocratização do Brasil, os partidos políticos voltaram e se organizaram. Tinha o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, apoiado por sindicatos e trabalhadores. Hoje a gente denomina um partido um pouco mais posicionando à esquerda dentro do sistema político, né? Tinha o PSD, que era a elite varguista, o UDN, que era os liberais conservadores, e o PCB, né, que era o Partido Comunista Brasileiro, tá ok? Os dois principais candidatos à eleição foi o Dutra, né, Eurico Gaspar Dutra, pela coligação PTB e PSD, e o brigadeiro Eduardo Gomes, do UDN. Né? A vitória coube a Dutra, apoiado por Vargas, conforme demonstra o mapa, com os resultados por unidade federativa. Ok? Desculpa, pessoal. O governo de Dutra foi de 46 a 50. Incidiu, né, no período da Guerra Fria, no mundo estava acontecendo o contexto do pós-Segunda Guerra Mundial e é aquele período que nós denominamos de Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria?
a divisão do mundo entre o capitalismo representado pelos Estados Unidos e a União Soviética, né, representando e levando o comunismo para o mundo. De fato, é um período de pós a Segunda Guerra Mundial, até os anos 80, os anos 90, que o mundo fica praticamente dividido. O leste europeu, países como Ucrânia, Tchecoslováquia, Bulgária, desaparecem do mapa, né? A Polônia também desaparecem do mapa e vão ser anexadas à grande União Soviética, né? Em 46, tornou-se ilegal o Partido Comunista no Brasil, né, em 48, e cassou mandatos de parlamentares comunistas, inclusive de Luiz Carlos Prestes, né? Justificou alegando o comunismo como um ato antidemocrático no Brasil. Então, após as eleições, após a redemocratização do Brasil, a gente ocorreu essa situação no ano de 48, né? Até porque o Dutra ele vai se aliar aos Estados Unidos, ele vai adotar uma política liberal. E, de fato, eles caçaram e fecharam, tornaram o Partido Comunista ilegal. E dentro do contexto histórico, né, o Luiz Carlos Prestes é uma figura muito importante aí no cenário político do século XX, beleza? A Constituição de 46. A Constituição de 46, ela, de fato, né, tornou-se o Brasil uma república presidencialista, né? A ampla liberdade de pensamento, expressão e associação negadas na Constituição anterior, ou seja, pessoal, até hoje, na nossa última Constituição de 88, né, é livre, né, o pensamento e a expressão, né, são liberdades garantidas constitucionalmente, certo? E a ampla autonomia entre os três poderes. Os três poderes, executivo, legislativo e o judiciário, né? Então, esses três poderes, eles têm autonomia. Com a Constituição de 46, eles ganham a sua importância no cenário do nosso país. Direito à greve, né, exceto serviços essenciais, né, aquilo que a gente denomina como, neste período, serviço de matéria-prima, no caso da energia, né? Serviços hospitalares. De fato, esses serviços são considerados serviços de saúde, né? São considerados serviços aí essenciais. Então, a Constituição não abrangiu o direito à greve a esses grupos, beleza? Na economia, como eu falei, o Dutra ele se alia, né, aos Estados Unidos e que permite a livre exportação de bens, né? Ele tem um plano de governo como todo as eleições, né? Todo comandante que se candidata a um cargo no executivo, ele tem que ter um plano de governo, né? O plano de governo do Dutra foi o SALT, né, que era saúde, alimentação e transporte e energia, né? A partir de 47, o crescimento econômico passou a ser medido pelo produto interno bruto, né? Pelo denominado PIB brasileiro. O PIB brasileiro é os índices, né? Os indicadores que pega toda a riqueza, toda a produção do Brasil, né? A produção bruta e junto com a produção líquida, a margem de sobra líquida é denominado lucro do Brasil, né? Aquele lucro que é distribuído em toda a população, né? Dando sequência, né? Houve, em 1950, a Copa do Mundo, né? Ela foi sediada no Brasil. Houve a Copa de 30, 34 e 38. Houve essas três edições, né? E com a situação da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1939, até o ano de 1945, que foi a duração da Segunda Guerra Mundial, um período no qual não houve a Copa do Mundo
de futebol. E estádios como Maracanã, Vila Capanema, em Curitiba, né, no estado do Paraná, e tantos outros estádios surgem para a sede, né, para a Copa do Mundo de 1950, que foi sediada aqui no nosso país. Lembrando, né, que o Brasil perde na final por 2-1 para a seleção uruguaia e o tão conhecido Maracanaço, né? Cerca de 200 mil pessoas assistiram aquela derrota da nossa seleção brasileira, beleza? Aqui tem uma imagem do gol, mas nesse momento eu não vou conseguir passar para vocês essa imagem, tá? Depois eu passo no finalzinho do vídeo, eu tento colocar aí para vocês, tá? Defendendo os investimentos na indústria de base e a ampliação das leis trabalhistas, o Getúlio Vargas, né, pelo PTB, obteve 48% dos votos, contra 23% de Eduardo Gomes e 21% do Cristiano Machado. Aí nós já estamos no ano de 1950, chegamos ao fim do governo do Dutra, e, de fato, quem ganha as eleições e retorna a ser agora presidente do Brasil, diferente de uma forma democrática, é o nosso tão conhecido populista, né, o Vargas. O Vargas já chega, gente, sendo o Brasil presidente do Brasil no ano de 1950, todo contestado. Por quê? O tal dos índices que nessa época não existia o segundo turno, né? Se a gente pegar o número de eleitorado, para a pessoa obter e ser eleita no primeiro mandato, ela tem que atingir 50% mais um para ganhar o tão denominado primeiro turno. Foi o que, de fato, não aconteceu com o Vargas, porque o Vargas obteve 48% dos votos. E isso gerou o quê? Né? Já o Vargas já chega sendo presidente do Brasil até no ano de 1954, sofrendo muita pressão da oposição, né, dos seus opositores, por aí, né, a gente chega no final do mandato do Vargas de 1950, né, com o seu suicídio. Mas isso é uma história para um outro vídeo, né? Bem sucinto, bem resumido, eu trabalhei aqui o período do governo Dutra, falamos um pouquinho da economia, da aliança com os Estados Unidos, né? O plano de governo do Dutra, falamos um pouquinho da Constituição que teve no ano de 1946 e, por fim, é isso aí, beleza? Muito obrigado, espero que tenha ajudado vocês aí que vão prestar alguma prova, algo do tipo aí, tá? E que todos aí tenham uma excelente semana. E até mais.